julgarem, dizerem aquilo que lhes vem à alma, alguns de uma forma ofensiva, outros se calhar de uma forma evasiva, outros dizem que não, nem de uma nem da outra, eu não fiz nada, mas o Cernic está a deter. Como é que avalia este assunto? A que se deve este cenário e que lições podemos tirar e como podemos sair deste cenário em que o Cernic aprendeu há semanas, surgiu novos jovens, prendeu novamente. Como acabar com isso e como dar Moçambique um alívio, irmandade, um alívio, um respeito às figuras políticas, assim também como respeito aos próprios moçambicanos. Obrigado, Massango, pela oportunidade de mais cá estar aqui no seu programa, que é um programa prestigiado para mim de aqui estar. Saudar a todos os telespectadores que cá estão para nos assistir. Saudar também a minha coisa, que também pode estar a me assistir neste momento. E dizer, Massango, que o nosso Estado, infelizmente, ele tem medo de ser escrutinado. Infelizmente, o nosso Estado tenta se esconder por detrás das leis. Infelizmente, nós temos vivido esse cenário. É certo que nós, como cidadãos moçambicanos, temos extrapolado quando ferimos a honra do indivíduo. Não é? Quando vamos falar do indivíduo e acabamos indo no pessoal e não naquilo que a pessoa está a fazer como governo, como Estado, aí acabamos ferindo a honra do indivíduo. Mas nós temos que levar também a peito que o próprio governo, o próprio Estado, ele tem que aceitar também ser escrutinado, porque não temos como não escrutinar o Estado. Agora, quando o Estado usa a Cernic, quando o Estado usa instituições para intimidar-nos, porque eu também estou aqui nesse momento a falar do próprio Estado, é normal amanhã me procurarem e dizerem que eu insultei o chefe do Estado, não é? E me levarem à barra da justiça. Isso é uma forma de nos intimidar, nós como jovens, para não escrutinarmos o governo, para não fazermos o raio-x daquilo que é a governação do chefe do Estado. Eu gostaria de apelar ao Estado moçambicano que encontrasse formas, não é? Ou legislasse mesmo a forma como devemos nos abordar ao cidadão moçambicano, porque o Francisco Daniel Chapo, além de ser Vossa Excelência chefe de Estado, agora ele é um cidadão moçambicano. E o chamar do Francisco Daniel Chapo, eu me refiro ao nome que foi constituído quando ele nasceu e foi colocado no seu BI. Isso não pode ser um ato de prisão, ato de intimidar com que nós possamos falar. Por exemplo, durante as manifestações e durante a eleição do próprio Francisco Daniel Chapo, Sua Excelência, surgiu um nome que ele foi chamado de Girafa, não é? É normal hoje em dia intitularmos a este pseudônimo esse pseudônimo não oficial ao próprio Francisco Daniel Chapo como Girafa, e ele depois mandar a Cernic depois vir atrás de mim e vir escrutinar e vir prender. Mas também nós encontramos que outros senhores da oposição têm nomes também fetícios. Encontramos o Mafuta, encontramos o chefe dos Naparamas, e esses senhores que são dados esses nomes. Qual é o tratamento que a Cernic dá ao cidadão que chama esse senhor desses nomes? Porque temos, por exemplo, o Mafuta. O Mafuta não é nome dele do BI. É um nome em que foi dado pelo povo, pela forma dele de ser estar, pela forma dele de se comportar, acabaram dando o nome de Mafuta, não é? Assim como Francisco Daniel Chapo, pela altura que ele tem, acabou sendo comparado a ele como uma girafa, não é? Mas agora estamos a ver que quando nós pronunciamos esse nome, temos que ter medo de pronunciar esse nome, porque seremos em algum momento caçados e presos. Seremos em algum momento caçados e presos. Agora, eu acho que o governo moçambicano tem que aparecer e nos explicar como é que nós temos que nos dirigir ao cidadão. Ou por outra, que a lei seja igual para todos, que não exista cidadão de primeira e cidadão de segunda, por exemplo. Também chamar o Venâncio Mondlane de chefe dos Naparamas, ou de boss dos Naparamas. E alguns frelimistas chamam assim, não é? Como boss dos Naparamas. Se nós vamos entrar no Facebook agora, vamos encontrar que alguns frelimistas chamam assim, e até assinam boss dos Naparamas. Qual é o tratamento que é dado a esse cidadão que chama a ele como boss dos Naparamas? Qual é o tratamento que é dado ao cidadão, alguns frelimistas mesmo, que chamam o Sufo Mamat
como uma fruta. Qual é o tratamento que é dado a esse cidadão? Então, a lei só funciona quando o tratamento é diferenciado para o chefe do Estado. Então, mas é que aqui temos cidadão de primeira, temos cidadão da segunda. Não é por causa do estatuto do Presidente da República e também outros são mero político, ele é Presidente da República. É o estatuto de chefe do Estado, sim, mas ele é antes de ser chefe do Estado, ele é um cidadão moçambicano. E ele tem que exercer cargo do Estado. Ao exercer cargo do Estado, ele precisa de ser escrutinado como cidadão moçambicano. E também a dizer que esses outros cidadãos também, que está acertado o nome, também é um cidadão que ocupa um cargo de chefia dentro da sua formação política. Não é? Então, ocupando o cargo de chefia dentro da sua formação política, acredito eu que o tratamento tinha que ser igual para todos. Não é? O tratamento não podia ser diferenciado, porque não podemos nós, não é, termos medo de escrutinar o chefe de Estado, mas nos sentimos à vontade e em paz de escrutinar os outros cidadãos moçambicanos dos partidos da oposição. Não faz sentido para mim. Então, que haja clareza que se é para nós escrutinarmos o chefe do Estado, então também que não se faça o mesmo com qualquer cidadão moçambicano que esteja dentro da política moçambicana. Ok. Obrigado mesmo por esta visão que acaba aqui de partilhar com os moçambicanos sobre este ponto que, conforme dizia, discutimos ontem com o Dr. Pangai, assim como o Elvis Mulungu. Hoje queríamos aqui trazer dois jovens, de modo em que pudéssemos ter uma visão mais acertada, porque o grosso número das pessoas que foram detidas são jovens. E sabemos que nós, nessa fase da vida, temos lá o sangue a ferver e queremos as coisas e, em algum momento, tiramos aquilo que nos vem à alma. E são jovens usados, em algum momento, pelos partidos políticos para fazer campanhas, para mobilizar os demais moçambicanos. Então, melhor do que um jovem para podermos ter aqui um entendimento mais abrangente sobre esta situação. E permita colocar outra questão mesmo sobre este caso, Ivan. Agora, a pergunta que coloco é: estas detenções, no seu ponto de vista, desencorajam, encorajam, criam mais raiva, criam mais pseudônimos, criam mais nomes, criam mais vontade dos moçambicanos, de alguns jovens moçambicanos, em continuar com estes rótulos, muitas vezes estes adjetivos que aplicam aos nossos líderes políticos, porque, acima de tudo, todos esses estão aqui a ser rotulados, são políticos e são líderes das suas organizações políticas, são figuras públicas. Acha que as detenções, em algum momento, desencorajam os jovens a fazer isto? Ou, se o fazem, são aqueles jovens que dizem: eu não tenho nada a perder, sinto uma raiva? Como é que avalia? Na verdade, essas tentativas que o Estado moçambicano vai fazer de prender os jovens moçambicanos que tentam escrutinar o governo é uma forma de intimidar o jovem. É uma forma de dizer que vocês não podem falar deste governo. Agora, indo profundamente analisar se desencoraja ou encoraja, na verdade, isto vem desencorajar aquilo que é o jovem moçambicano. Porque também é dizer o seguinte: por exemplo, nós vamos reparar para os jovens que falam ou que fazem uma análise da governação do chefe do Estado ou de qualquer membro do governo deste país, vamos perceber que esses jovens, eles não têm nenhuma proteção jurídica. Não têm nenhuma proteção jurídica e eles sendo presos, não é? Acredito eu que, ao saírem daquela prisão, eles já não vão querer mais falar sobre este caso, ou se falar, vão ter que falar mais com alguma cautela ou mais com medo. Porque, por exemplo, alguns partidos políticos que esses jovens aparecem a defender, quando o jovem já está preso, esses partidos políticos já não aparecem lá para defender esse jovem, para mover recursos, não é? Para que esse jovem seja solto. O jovem encontra a sua própria sorte dentro da cadeia, dentro da prisão preventiva, encontra a sua própria sorte e, em algum momento, a EPAG, por sua livre e espontânea vontade, é que vai defender esse jovem. Agora, quando esse jovem sai daquele local, como é que esse jovem vai se sentir? Como é que esse jovem vai estar? Mas também podemos reparar por uma outra vertente, que é essas detenções, não é, virem colocar raiva ao jovem moçambicano. Porque o jovem moçambicano vê nessas detenções como um sinal de que ele já não tem mais nada a perder, não é? Então, ele já está a sofrer
o custo de vida, tentar sofrer com a situação em que o nosso país se encontra, e depois ainda quando ele faz um balanço, ele escrutina o governo, ele é preso. Isto também pode levantar uma raiva a esse jovem moçambicano, já não ter nada a perder e voltar a falar do mesmo jeito que falou e voltar a colocar esses adjetivos. Mas também é preciso alertar a cada jovem moçambicano que é necessário que nós também controlemos as nossas palavras, como nós falamos para uma figura, seja ela do Estado, seja ela não seja do Estado. Porque não é bonito que nós firramos a honra e a integridade pessoal do indivíduo. Uma coisa é nós escrutinarmos o governo, uma coisa é nós analisarmos a governação do cidadão em que nós elegemos para lá estar, outra coisa é nós insultarmos a pessoa individual ou insultarmos o indivíduo, não é? Que lá está. Por exemplo, eu não posso aparecer aqui e apresentar calúnia e difamação para o chefe do Estado de coisas que eu não tenho como provar, não tenho como me defender em juízo. Isso pode sim me colocar em situação não boa, mas trazendo factos daquilo que é a governação moçambicana, daquilo que é o funcionamento do Estado moçambicano, seja do ministro, seja do governador, seja de quem quer que seja. Eu acho que o Estado moçambicano tem que aceitar ser escrutinado, porque um pai que não aceita receber crítica do seu filho, esse pai é um pai doente, é um pai que deve ser internado numa psiquiatria, deve ser tratado. Muito obrigado. Ok, vamos descendo para o nosso outro tema relacionado